vale milhões. Esse dia ele falou sério, até eu estranhei. Valendo? Olá, pessoal do Saúde em Evidência. Só lembrar aqui, não olha para a TV não. Essa aqui, se você quiser olhar, pode olhar para essa ou para aquela. Ah, tá. As suas, vocês dois aqui. Perfeito. E a sua, se você precisar olhar e tal, é essa e aqui. Beleza, vamos lá. Pode ir? Começa nessa. Assim. Pessoal do Saúde e Evidência, chegamos. Estamos aqui novamente com o podcast do Saúde. E assim, novidades eu não vou falar porque não vai dar tempo, né, Jeff? Estamos aqui eu, Jeff, o Dr. Diego Dias, que é o nosso convidado. Tudo bem, Jeff? Tudo excelente. E aí? Preparado para mais essa noite? Preparado e quase sem assunto, né? Porque nos bastidores aqui a gente já falou tanta coisa que vai ter que tirar da cartola, né? Não, mas esse é só o esquenta. Teve até a questão do bola. Como é que é a história aí, Jeff? Quem que é o bola e quem que é o carioca? Bom, a gente vai ter que lá, né? A gente vai ter que decidir depois, tá bom? Mas saúde também é coisa séria, né? Então, pela seriedade do assunto, né? Que apesar da descontração do podcast, hoje um dos nossos convidados é um dos convidados que assim eu tenho muito prazer em trazer, porque Goiânia tem na área médica, na área da saúde, né, um dos maiores representantes da medicina do esporte, que é o Dr. Diego Dias. Dr. Diego, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Um prazer muito grande, viu, ser convidado para estar participando novamente aqui com vocês do Saúde em Evidência. Dr. Diego, não estranha não, porque o podcast Saúde em Evidência é assim, no início vai até levantar voo, mas depois pega, né, Jeff? E é sempre assim, é como um voo, né? Isso. Falando em voo, Jeff, como que anda seus voos por aí? Como que você tá? Não, eu estou excelente. Hoje, aqui em Goiânia, diretamente aqui dos estúdios Saúde e Evidência, e com um convidado ilustre, que é o Dr. Diego. E a gente espera aqui fazer um excelente podcast e tirar muitas dúvidas, né? Quando você brincou do bola, vai ter tudo a ver o nosso assunto de hoje. Tudo, né? Esporte. Dr. Diego, fala um pouquinho da sua formação, da sua história pra gente, por favor. Então, eu sou formado aqui por Goiás, pela UFG, há 15 anos. E dentro dessa minha trajetória, dentro da área médica, uma coisa que sempre me fascinou muito, eu sou uma pessoa assim, apaixonada por urgência e emergência. Então eu trabalhei por muito tempo ligado a essa área, trabalhando também na área de intensivismo. E com isso, eu acabei adquirindo muita experiência nesse trato e nesse cuidado desse paciente grave e etc. Mas em determinado momento, eu senti necessidade de também frear um pouco essa vida do plantão, buscar realmente um outro lado, que era trabalhar com um pouco mais de saúde, né? Prevenção, trabalhar com pacientes onde eu também pudesse promover essa parte do preventivo. E a medicina do esporte foi algo que foi tomando um lugar cada vez maior dentro da minha vida e também da minha prática. Até que assim, fiz toda essa formação dentro da área, já são aí já quase que 9 anos já dentro da medicina do esporte. E hoje eu posso dizer assim que a gente, na clínica, no instituto, a gente consegue trazer, né, para os nossos pacientes um cuidado realmente diferenciado, onde eu costumo dizer, inclusive para os alunos da graduação, né, com o paciente, a gente não tem que seguir fórmula de bolo, receita de bolo. Paciente é algo individualizado. E você começar a entender as dificuldades, deficiências que um paciente pode ter de seguir a sua terapêutica, seu tratamento, e dentro da medicina do esporte, pensar em performance, pensar em cuidados com hábitos de vida, isso é tratar a individualidade. E é nesse princípio que eu venho me pautando para poder realmente conduzir meus anos de profissão. Quando Dr. Diego fala... terminei a graduação e fui trabalhar com medicina de urgência. Muito do público do Saúde e Evidência são estudantes de medicina, enfermagem, biomedicina e tantos outros cursos. Então, o que acontece? Quando você falou, olha, me formei e fui trabalhar com medicina de urgência e emergência. Isso se deve a quê? Ela é uma porta de entrada, normalmente, para quem está saindo da graduação? Ou não? Foi uma opção sua?
Assim, não só a urgência e emergência, mas a medicina intensiva na época, ela foi algo que me fez ficar muito apaixonado, né? Eu gostava de acompanhar meus preceptores na época em UTI. Tive um grande amigo que me fez assim, começar a acompanhá-lo, né, em plantões, e isso acabou me despertando muito a paixão na época pela medicina intensiva, e que eu sou, inclusive, pós-graduado em medicina intensiva. Na época ainda pela própria AMIB. Isso. Uma coisa que eu costumo dizer assim, hoje o pessoal, o que tem realmente de porta aberta, né, para a maioria, né, do pessoal que sai da graduação, são os plantões. Apesar, né, de não necessariamente o pessoal que acaba de sair da graduação conseguir assumir, às vezes, o que a gente chama de sala vermelha, que é aquele ponto mais crítico do cuidado, e que foi o que realmente me fez me apaixonar, que um dos hospitais que eu amo de paixão, que eu trabalhei mais de 10 anos, foi no Hugo. Então, ali, para mim, o Hugo, ele serviu para mim de uma escola lá atrás, desde ali, quando eu fiz Liga do Trauma, na minha época ainda, onde pelo 3º ano de faculdade a gente já fazia alguns estágios lá no Hugo, e eu acabei trilhando todas as possibilidades de cargos possíveis dentro ali do Hugo, até ter chegado na coordenação do PS. É importante a gente dizer, né, Alex? E, doutor Diego, tem muita gente que vai assistir fala, Hugo, quem é esse Hugo? É importante dizer que é o Hospital de Urgência de Goiânia, né? Então, ou seja, se é o Hospital de Urgência, acredito na época que o senhor atuava lá, ele era porta aberta, ou seja... E era o único, né? Ou já tinha o GOL? Olha, era o único, ainda não existia o GOL. A gente tinha... no período em que eu estava na graduação, o Hugo era porta aberta. Que era aquela cena caótica, né? Completamente caótico. O estudante de graduação nessa época, ele fazia muita diferença dentro do processo do atendimento, porque a mão de obra existente era completamente insuficiente. Gente, tem histórias realmente assim do paciente estar na maca, ninguém está vendo que o paciente está parando, e o estudante de graduação aí que identificava aquela situação ali. Então, era uma realidade muito diferente do que os meninos passam hoje, que é tudo muito bem supervisionado, esse cuidado todo em relação ao que o estudante de graduação vai poder fazer, mas era realmente uma situação completamente diferente. Já depois, quando eu já fui fazer a parte de internato, foi quando começou a fechar a porta. Entendi. Então, foi aí que começou essa organização realmente de regulação. Exatamente. Anos depois. É importante falar disso, né, Alex? Porque muita gente, quando a gente fala assim, os termos, na área da saúde, porta aberta, o que é porta aberta? Ou seja, a pessoa se acidentou, ela vai direto para o hospital, ela sozinha pode buscar, ou uma ambulância simplesmente chega lá e entrega sem avisar. Aí, quando o sistema de regulação permite o quê? Que o paciente seja direcionado para as unidades de acordo com cada caso. E assim você desafoga muito um hospital central. É aquela cena que muitas vezes as pessoas veem nos filmes, né, americanos, aquele caos instalado, né, do pronto-socorro daquela forma. Hoje o pronto-socorro é um pouco diferente. É uma desorganização organizada, né? Exatamente. Perfeito. E aí veio a medicina do esporte, né? Exatamente. E aí, a gente pode traçar uma relação entre a medicina do esporte e também essa experiência com urgência e emergência, ou não é possível? Eu acho que essa experiência prévia, ela me trouxe uma bagagem de conhecimento muito importante e um cuidado além quando algumas condutas, por exemplo, são tomadas, ou que, por exemplo, dentro da minha área, a gente vê muito coisas da modinha, pessoas que às vezes têm alguns tipos de condutas ou prescrições que eu não sei se por desconhecimento acabam sendo tomadas. Então a gente sabe que hoje existe essa necessidade desse conhecimento até mesmo de cadeiras básicas, para que a gente realmente saiba o que a gente está fazendo, para que a gente realmente entenda um efeito colateral de uma medicação, entender a fisiologia do processo, e assim você realmente tratar o seu paciente integralmente, né? Existe aquela conduta, mas eu sei o porquê que está acontecendo aquilo. Então, eu acho que essa bagagem prévia, ela me trouxe toda essa possibilidade de agregar ainda mais experiência dentro da minha vida médica.
Isso eu concordo plenamente contigo, né, Alex? Perfeito. E uma pergunta, doutor Diego. Medicina do esporte. Quando a gente fala medicina do esporte, dá a impressão que está ligado a esporte de alto rendimento, a competição. E não é bem assim, não é isso? Acho que muita gente vai pensar assim, não, é aquele médico na beira do campo, né? Isso. Ou então aquele que cuida daqueles atletas lá. Não é bem assim. Qualquer pessoa pode se beneficiar do médico do esporte. Se eu puder dizer o percentual de atleta realmente assim de alta performance ou atleta de elite que participa do consultório é 1%, né? Então, no meu consultório eu tenho desde crianças de 12 anos até um senhor de 85. Então, eu tenho essa faixa etária tão variada e, claro, cada um com seu intuito e com seu objetivo, né? Mas é algo assim que essa variedade, essa diferença de objetivos é que fazem tão interessante, na verdade, essa possibilidade de manejos e o que a gente pode trazer de benefício para esses pacientes. Acho que é interessante. Pode falar, Alex, vai lá. Não, eu ia fazer uma pergunta. Esporte é realmente saúde? Né? Até que ponto o esporte deixa de ser saúde? Essa é uma boa pergunta. O que a gente pode dizer? Tudo que eu busco, alta performance, tudo que eu coloco, competição, eu não posso considerar como saudável. Esse é o primeiro ponto. Existe algo muito interessante quando o pessoal vira e fala: o CrossFit machuca, o CrossFit lesiona. Lesiona mesmo, provoca lesão mesmo. É competição. Busca de um rendimento além da sua capacidade, a mesma forma como a gente vai dizer dos atletas de elite. Eles são considerados saudáveis? De jeito nenhum, é todo mundo machucado, é lesão para tudo que é lado. Então, se a gente for considerar o que são critérios para a gente ter os benefícios de saúde, vai ser um exercício de intensidade alta por 75 minutos semanais. Beleza. Eu estou fazendo além disso, eu estou buscando outros objetivos. E não estou dizendo aqui que ninguém pode praticar esporte. Tem que fazer mesmo. A gente tem que cuidar, nós temos que dar os cuidados necessários para que você possa praticar o seu esporte da melhor maneira. Vamos fazer uma avaliação pré-início disso? Vamos avaliar do ponto de vista ortopédico como é que você está? Do ponto de vista cardiovascular, está tudo ok para você fazer esse nível de intensidade? Ok, você que é um atleta amador, né? Você gosta ali de praticar seu futebol, você gosta de fazer o seu tênis, o que a gente pode fazer para garantir a sua melhora de performance? O que eu posso promover para você para evitar que você se lesione? Tá aí. Aí o que a gente pode possibilitar. Mesmo porque quando a gente fala de esportes de alto rendimento, o que a gente vê na história, né, do esporte de alto rendimento é que a carreira normalmente é muito curta e em grande parte ela é interrompida por lesões de esforço repetitivo e de altíssima intensidade, né? É isso. Desde região muscular, ligamentos, tendões, músculos, a gente vai ter aí uma série de possibilidades possíveis de lesão, né? Que o digam atletas da ginástica, os atletas de futebol que tem que aposentar mais cedo, né? O nível de esforço, o nível de exigência. Falou em futebol aposentado mais cedo, Alex, você tá jogando bola ainda ou não? Meus 2 tendões já aqui, eles já foram pro saco. Aí vem uma pergunta, e os ex-atletas também? Eles são pacientes seu? A pessoa que já fez o esporte há muito tempo e tem essas lesões? Principalmente quando a gente começou a direcionar bastante o nosso tratamento para lesões no Instituto, esse público passou a ser um público mais presente, né, na clínica. Então, a gente tem ex-atletas de futebol, ex-atletas de natação, e um esporte que hoje, gente, ele assim, é o mais praticado no mundo, atletas de corrida, que hoje mesmo assim estão praticando, o pessoal está ficando, mesmo com idades mais avançadas, estão conseguindo correr, mas que precisam ter condição. Porque começa a ter um problema no tendão calcâneo, começa a ter uma fascite plantar, começa a ter uma dor no quadril. E aí?
Vou parar de fazer exercício? Nossa, parece que ele tá me descrevendo, Alex. Tá acontecendo comigo. Eu vou sair daqui deprimido desse podcast. Vai não, Jeff. Você vai sair daqui e fazer uma consulta com o doutor inicial no esporte. Porque então tá certo. aí sim a gente vai te dar essa condição boa de você poder praticar com excelência. Porque aí a gente vai tratar... É isso que eu costumo dizer. O paciente chega no consultório, o que é uma das principais coisas que eu tenho que saber? Você está com dor? Você tem dor na execução de algum movimento ou de algum exercício? Tenho. A partir dali, essa consulta ela precisa ser direcionada de uma maneira diferente. Porque como eu vou exigir dessa pessoa o mínimo de exercício físico para garantir esses bons hábitos, seja para ela ganhar massa muscular, seja para ele conseguir uma manutenção de peso corporal, como é que eu vou fazer isso se eu não consigo possibilitar para ele essa condição de treinamento? Então, Perfeito. É por aí que a gente precisa fazer. Então a gente pode colocar a medicina do esporte como uma medicina muito mais ampla do que aquilo que normalmente as pessoas pensam. Porque quando a gente fala medicina do esporte, acho que vem no inconsciente coletivo, né, Alex? Não, é o médico que cuida do atleta, enfim. Mas não, na verdade, é a medicina aplicada a exercício com a busca específica de qualidade de vida. A gente poderia resumir mais ou menos assim? Exatamente, eu acho que é uma conceituação perfeita, onde a gente vai estar em busca justamente disso, né? Dessa qualidade de vida, desses bons hábitos, focados sempre no movimento e no exercício. E eu vejo, tem pessoas que têm até medo de iniciar um esporte, né? A pessoa sente uma dor aqui, ou então vê nas redes sociais pessoas que tiveram Eu conheço um amigo problemas assim, de vez em quando ele dá umas dores assim, sabe? Não vou nem dizer quem é, mas ele de vez em quando aparece. É o doutor. Não, era só para saber. Então, Tá é certo. só para você dizer, para evitar esses problemas, e eu não disse quem é. Eu pode acabei falar. me entregando, então. Então você Então vai tá, pro doutor. Diego. Tem um amigo meu, Isso. um amigo meu, que ele sente muitas dores, né? E tem medo, às vezes, de fazer uma lesão. Porque a maioria dos atletas de final de semana, os atletas do dia a dia, ali trabalham no outro dia. Né? O que ele deve fazer justamente para evitar esse tipo de coisa? Ele precisa ter esse medo mesmo de iniciar, né? Porque muitas vezes a pessoa vai iniciar uma rotina, ela cuida da qual parte? Mais da cardiológica. Vai lá, faz um exame cardíaco, mas e o resto? Né? Esse cuidado com a parte ortopédica é fundamental, mas é aí que entra. O que às vezes as pessoas elas já querem fazer? Não, eu agora decidi, eu já vou correr agora 5 km. Já começo logo desse jeito. Como se fosse fácil, né? E a gente precisa entender que o nosso corpo, se ele já está tanto tempo parado, eu preciso começar a trabalhar uma graduação de intensidade, eu preciso começar a ter fortalecimentos específicos, eu preciso entender qual o nível de desequilíbrio muscular que eu apresento entre a cadeia de um lado e de outro, para que eu não possa desenvolver uma sobrecarga maior sobre uma musculatura ou articulação de um determinado lado corporal. Isso é importantíssimo. Exatamente. A partir do momento que a gente toma ciência disso tudo, a gente precisa começar a montar um planejamento. Como vai ser esse planejamento? Eu vou ter que colocar, incluindo dentro da estratégia, adoro praticar futebol, adoro praticar tênis, mas você vai ter que fazer uma musculação. Sim, tem que fazer a musculação, porque a gente precisa de um fortalecimento específico aqui. Pode ser que você vai precisar de fisioterapia. Sim, tem que ganhar mobilidade. Está totalmente duro, enrijecido, não consegue ter nenhum nível de alongamento suficiente, vai lesionar. Então, são esses os cuidados que a gente pode possibilitar para o paciente. E perceba que não dá para fazer sozinho. Eu preciso de um físio, eu preciso de um nutricionista, eu preciso, às vezes, de uma psicóloga. Né? Então, é muito multidisciplinar esse trabalho. É muito legal ouvir isso, né, Alex? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que o médico trabalha sozinho. Aquela velha ideia que nós tínhamos, né, dos cuidados de saúde estarem concentrados num único profissional. E hoje, com o avanço da ciência, é necessário um grupo bem grande em alguns casos, né? Com certeza. E sabe que aí, mais uma coisa que eu posso te dizer, que essa experiência prévia me trouxe.
O que a UTI ela te demonstra, né? Ela te coloca na sua cara. Sozinho você não faz nada. Nada. Exatamente. Você precisa de toda a equipe para você conseguir trazer a melhora daquele paciente. E assim é uma das coisas que eu carreguei para mim dentro da minha especialidade. Hoje, sozinho, eu não consigo fazer nada ali no Instituto. Vai desde o cuidado da minha secretária, que tem que fazer o atendimento de uma maneira correta, a aplicação dos termos, o agendamento, até o momento onde eu vou entregar para esse paciente a conduta dele. Então, a gente realmente precisa de todo esse corpo de pessoas. Minha área também, ela depende de muita gente, né? Que é a cirurgia cardiovascular, então, terapia intensiva. E a gente vê muito isso. E muitas vezes a população ela não entende que o processo de restabelecimento da saúde, a gente tem muitos atores, cada um com o seu momento específico de protagonismo, né? Assim como é na medicina do esporte. Ele falando aqui me lembrou, né, alguns esportes, né, que hoje nem sempre é considerado, por alguns não é considerado esporte, mas a carreira pode ser bem longeva, né? E que um grande esportista, muitas vezes, ele não consegue ter uma carreira muito longa justamente pelos hábitos. Aí eu me refiro ao automobilismo, né? Nós tivemos alguns atletas do automobilismo que eram brilhantes, mas não faziam exercício, e eles foram suplantados por pessoas que começaram a ter uma rotina de exercício, enfim, cuidado cardiológico, postural, de musculação, para suportar um esporte que não existe tanto do corpo, comparado ao futebol e outros, mas que exige de um preparo físico adequado para ele ter uma condição melhor. Até pelo próprio tensionamento, às vezes, que o força G. pessoal tem que ter, né, durante as manobras. O próprio Senna foi um exemplo desse atleta, né? Acho que ele foi um dos primeiros a visionar isso. Exatamente. Né? Ao contrário do James Hunt, lá, aquele inglês da década de 70, que era só bebedeira e briga e cachaça. Resultado, a carreira era brilhante, mas a carreira foi muito curta. Uma cena muito interessante desse filme que teve realmente do Senna e que mostra muito bem isso é as dores musculares que ele sentiu, de tamanho tensionamento que ele apresentou. Aquilo assim, mostra muito bem, né, o tipo de tratamento pós, né, a execução de um campeonato ali, o que a gente tem que fazer para esses atletas, né? Que cuidado que a gente tem que realmente fazer com eles nesse pós, né? Então a medicina do esporte ela repete aquela máxima, né? Cada paciente um tratamento específico, cada um é único. Exatamente. Não tem como personalizar aquilo que a gente vê em academia, né, Alex? De repente a gente ter um indivíduo, né, que tem lá o mesmo exercício prescrito para todo mundo. Não dá para ser receita de bolo. Não dá. Eu acho que é como o paciente, às vezes, que procura, vou dar um exemplo, paciente de emagrecimento. Eu costumo dizer que... Esse assunto me interessou. Eu costumo dizer que esse paciente, se eu não chegar na causa raiz do problema dele, eu não consigo tratá-lo. Porque o que pode ser um gatilho, por exemplo, desse paciente estar tendo uma dificuldade alimentar? Será que ele tem um transtorno de ansiedade? Será que ele tem um quadro compulsivo? Será que, na verdade, ele tem uma alteração metabólica que leva ele a realmente ter uma dificuldade de perda de peso? Será que é só mudança de hábito, a gente colocar para ele o exercício físico? Será que ele sabe realmente se alimentar, mas tem essa dificuldade? Gente, então, é muita coisa. Não se resume a uma única estratégia. Eu tenho estratégia medicamentosa, eu tenho estratégia que você vai ter que ter uma conversa mínima de entendimento, talvez, com esse paciente. E isso vai mudar tudo. Tem um exemplo de uma paciente fantástica. A gente tem um carinho enorme por ela. Ela tem 71 anos. Nunca tinha ido numa consulta para essa parte de emagrecimento. Numa conversa da equipe, do nosso nutricionista, com ela já começou a compreender melhor. E até não tinha interesse nenhum de usar medicação. Essa senhora já conseguiu perder 7 quilos já, em mais ou menos aí uns 3 meses de estratégia, só com mudança alimentar e prática de exercícios físicos. Olha só, 71 anos, né? Então, uma mera orientação pode começar a fazer aí uma mudança realmente dos próximos anos de vida dessa pessoa, né? Com certeza. Com certeza. E a questão medicamentosa, que o senhor falou que é um tema bastante sensível. Hoje a gente vive a síndrome do espelho, né? As pessoas vivem muito para a beleza e pouco para a saúde, na maioria dos casos. A gente tem as redes sociais
que, na minha opinião, são importantes. Acho que a gente tem que procurar conteúdo de qualidade, mas tem aquele outro lado, né? Como tudo na vida que não é. A questão de medicamento, os adolescentes, os jovens que estão procurando agora certos medicamentos para melhorar o físico, melhorar a performance atlética, né? Se espelhando muito hoje no fisiculturismo. O Rafa estava fazendo ali para mim, fala do fisiculturismo. E tá de volta à moda, né? Na minha época teve um boom, depois caiu esse padrão de estética. Lembra, Alex? E Você tinha um hoje, pôster, né? Assim, do nunca tive Schwarzenegger. pôster de Schwarzenegger. Não, só para saber. Era do Rambo. Rambo Não, 3. é do Rambo. Ok, só para saber. E aí, hoje a gente tem, eu vejo, né, mapeio isso como farmacêutico, uma procura muito grande por medicamentos sem nenhuma orientação. Tem um perfil de uso de certos medicamentos, que a gente fala como anabolizante ou outros potencializadores, ou não? Não tem um perfil seguro para isso? Na verdade, assim, hoje, o que é a definição que o próprio CFM coloca para a gente? Utilização para finalidades estéticas, isso é completamente fora do que seria uma atuação médica, para a gente colocar. Existem indicações de quando a gente pode colocar essa medicação? Sim, a gente tem terapias de reposição. Agora, o grande problema hoje é que chega ao primeiro sinal de um exame de laboratório com uma testosterona em valor limítrofe ou baixo, o pessoal já está prescrevendo como reposição hormonal para aquele paciente que, seja porque ele está, na verdade, sedentário e obeso, ou por alguma outra alteração realmente de baixa de zinco, algumas coisas assim que são básicas, que a gente, a princípio, eu preciso tentar colocar mudanças comportamentais, estimular esse paciente a perder um pouco de peso, começar a prática de exercícios físicos. A própria prática do exercício físico pode estimular essa elevação da testosterona. A gente voltando... Isso vale para ambos os sexos, né? Ou não? Na mulher, a gente não vai ter uma preocupação em relação à testosterona dessa maneira. Eu disse isso porque a gente está vendo com mais frequência prescrição de testosterona para mulheres, né? Não existe reposição de testosterona para mulher, não é isso? Para começar, as dosagens de testosterona não foram feitas para valores tão baixos como o do público feminino. Uhum. Então, a gente não tem um resultado fidedigno naquele tipo de amostra, naquele tipo de resultado. Então, para eu, baseado num resultado de exame de laboratório, dizendo que a testo de uma mulher está baixa, eu fazer indicação de reposição, está errado. Está errado. Já começa por aí. Agora, existe uma indicação para a gente fazer reposição de testo na mulher? Sim, mas a gente não tem nível de evidência alto e isso também não é algo que está em nenhum tipo de guideline, que é síndrome de libido hipoativo. Para síndrome de libido hipoativo, sim, a gente tem essa certa orientação de poder ser utilizado. Agora, a questão do libido feminino, principalmente, ela está envolvida com uma série de coisas. Não é só testosterona que vai trazer esse benefício. E muitas vezes as pacientes elas não são informadas do malefício. Elas trazem como algo assim, nossa, é vida, é libido, você vai ter um rendimento melhor, mas esquecem de passar. Alteração de cabelo, acne. Até porque essas informações vêm do colega, de alguém da academia, e geralmente quando só passa o lado bom, né? Nunca passa o lado ruim. E a gente tem uma coisa, pessoal, que assim, a quantidade de hormônios utilizados hoje, a gente só conhece menos de 10%. Que é o que o pessoal tem que a gente sabe que está ali prescrito. O que está vindo do mercado clandestino é muito maior. É muito maior. E a incidência hoje do que a gente vê, por exemplo, de episódios, né, de tromboembolismo, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, que estão vindo por conta da utilização dessas medicações, é muito preocupante. Tem duas coisas que me chamam muito a atenção quando a gente fala desse tema. Que, primeiro, quando se fala em fazer o uso de esteroides anabolizantes, vou crescer a musculatura. Tem um detalhe que fica até de alerta, né, Alex e Dr. Diego? O esteroide ele auxilia no crescimento do músculo. Sim. Só que existe um probleminha. Existe um músculo interno chamado coração, que também cresce. O problema é que o coração cresce para fora e para dentro. E aí você tem pacientes extremamente jovens com um coração muito comprometido.
a gente vai ter esse problema da insuficiência cardíaca que ainda pode ser potencializada por um paciente que está hipertenso, não sabe que está hipertenso, e essa hipertensão vai ser ainda um fator, né, de causa, de origem, para pior ainda maior dessa insuficiência cardíaca. Hoje, gente, a beleza, né, o corpo maravilhoso, aquilo é o que está na rede social. Esses caras que estão nessa utilização de tantas medicações, a parte, né, de um pouquinho mais adiante, onde ele precisa ir para a hemodiálise, onde ele precisa realmente estar acompanhando com o cardiologista ali mês a mês, porque ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca, isso ninguém quer mostrar e ninguém quer postar. Tem um trabalho que eu li recentemente mostrando a relação da explosão nos últimos 10 anos de casos de hipotireoidismo. Aí o trabalho ele faz uma reflexão muito interessante, que é o uso indiscriminado, né, da levotiroxina, que as pessoas tomam para emagrecer e tomam durante muito tempo. Só que isso pode ter um efeito muito grave, que é o quê? O corpo entender que você não tem a necessidade de produzir um hormônio que estimule aquilo. E aí você começa a ter aqueles efeitos da pessoa ter um corpo considerado, né, por alguns perfeito, e depois de um tempo ela tem todos os malefícios do hipotireoidismo. E uma estratégia muito perigosa, porque a levotiroxina em doses elevadas, ela pode trazer arritmias, fora que a gente vai ter, apesar de aumentar o metabolismo e com isso o que a gente fala de lipólise, que é a quebra de gordura, a gente vai ter também um efeito muito, muito prejudicial na massa muscular. Essa paciente vai perder massa muscular, porque é catabólico, é um hormônio catabólico. Então, do mesmo jeito que eu estou quebrando lipídio, eu estou quebrando gordura, eu também vou quebrar músculo. E aí o rim sofre mais ainda. Essa alteração renal, muitas vezes, assim, quando a gente fala ligado à testosterona, ela vai vir principalmente por conta dessa alteração da hipertensão. A hipertensão, porque a hipertensão é silencioso, gente. A gente tem que lembrar a incidência, qual que é a maior causa de insuficiência renal no Brasil. É por conta de hipertensão. Nós diferente dos americanos, a nossa principal causa é a hipertensão, não é o diabetes. E lembrando também que o uso de testosterona pode aumentar os níveis de insulina. A gente aumenta a resistência insulínica. Se eu aumento a resistência insulínica, não necessariamente eu estou proporcionando facilidade de emagrecimento. Então, um alerta, né? Em nenhum momento acredite que testosterona é um hormônio emagrecedor, porque não é. Não, isso hoje é muito comum hoje. Ainda mais porque as pessoas querem um resultado simples, rápido, né? E, se possível, imediato. Né? Eu quero entrar numa academia e em uma semana estar com o corpo como eu idealizei. Né? Exatamente. Assim, essa busca pelo esteroide, ela é muito presente. Ela está na sociedade. Mas esses esclarecimentos, não é isso que chega, né, até o paciente. O paciente, às vezes, ele pode até chegar no consultório com esse intuito. Mas depois que você passa todo esse panorama e explica e fala, olha, você tem outras alternativas, você tem outras possibilidades. O que você está pretendendo? Eu quero emagrecer. E por que você está querendo testosterona? E é isso, doutor Diego, que o Saúde e Evidência quer mostrar, né? Informação de qualidade, com pessoas qualificadas e desmistificar aquilo que é colocado no senso comum. Porque hoje em dia, muitas vezes, o tratamento médico ele é buscado na rede social, Exato. Na internet, do influencer. E, passando para uma outra pauta, eu tenho outro extremo, né? Acho que dos seus pacientes, que é aqueles que romantizam e normalizam aquilo que teoricamente e aquilo que cientificamente não é normal, né? Ou seja, daquela aceitação dos absurdos que a gente vê hoje. Isso chega muito para o seu consultório ou não? Demais. Colocar como se a utilização é só uma aplicaçãozinha semanal, uma testo. Isso faz dar mal para ninguém, né? Meu vizinho usa, meu amigo usa. O Arnold está aí vivo até hoje. Mas ele fez 2 cirurgias cardíacas. E é o Arnold. Ele tem dinheiro, ele não depende do Sistema Único de Saúde também. Exatamente. O que eu fico realmente pensando, gente, tem que entender que ele tem uma pessoa para cuidar do dedão do pé, outra do dedão da unha. Assim, sabe? Isso eu costumo dizer muito para os nossos alunos, né? Quando fala, mas tem o influencer tal, tem a pessoa famosa tal, mas aquela é a vida daquela pessoa e não a sua. Né? Se a gente tiver
um nutricionista por conta, o médico por conta, o personal por conta. Aí é totalmente diferente. Quando eu falei da normalização, me veio à cabeça assim, hoje a gente vive os extremos, né? Recentemente a gente teve uma... Recentemente não, já tem algum tempo, a gente tem assim, a romantização de alguns biotipos, né? Que a gente sabe que compromete a vida da pessoa, né? Um deles é a obesidade. E foi colocada a romantização. Você ia falar da obesidade também? Não, estava lembrando disso agora. Ah, tá. É fundamental. Não, porque obesidade a gente entende, Alex. A gente. Não, a gente entende. Ó. Olha só como a gente está. Obesidade é doença? Eu não estou assim, Jeff. Para de falar. Ah, tá. É ele, você que é o entrevistado. Obesidade tem CID, né? Tá classificada. Então, se a gente existe um Código Internacional de Doenças e obesidade está lá, tem o CID dela. Né? Eu perguntei isso porque, Alex, tirando as brincadeiras de lado, óbvio, é porque as pessoas colocam assim, nossa, o médico falou que eu vou ter diabetes. Processo médico. É o mundo do absurdo que a gente vive hoje. Essa romantização e isso, assim, que é o meu estilo de vida, gente, longe de mim querer, assim, né, dizer do estilo de vida da pessoa. O meu papel é alertá-la cientificamente e de acordo com os fatores de risco, quais são as probabilidades dela ter um problema metabólico, cardiovascular. Mas o problema dessas pessoas é que hoje elas têm seguidores, né? Claro. Então Isso influencia muita gente. Isso né? influencia. São seguidores de a romantização de uma doença, né? Então, porque é uma doença, a obesidade, né? E uma doença crônica. E pesa, e isso é usado Pesa, na balança. Pesa, né? Obesidade pesa, né, Diego? Eu só não entendo, você olha pra mim todas as vezes. Você Não, fala porque você falou da obesidade. Rapaz, eu tô na academia. Eu também tô tentando, Alex. Então, pesa entre a utilização da medicação e a questão da obesidade. Hoje a gente tem aí vários inibidores, né? Como o Mounjaro, que hoje tem até uma live, né? O doutor estava me alertando hoje aqui é a live de lançamento deles, né? É um medicamento que veio para revolucionar alguma coisa, sim, até hoje em relação... É lógico que é um medicamento, mas muda muita coisa em relação aos efeitos deletérios da obesidade? Gente, se nós formos olhar, né, o histórico de tratamento do que se tinha antes para a obesidade, o que a gente está tendo hoje de realidade... Esse momento é um momento muito histórico, né? Não é à toa que a gente está vendo aí o laboratório que desenvolveu algumas dessas medicações batendo cifras e sendo responsável por percentual de PIB dos Estados Unidos. Então, assim, é algo extremamente significativo, porque a tendência de sobrepeso e obesidade na população só tende a aumentar. E essas medicações, elas sim, vieram com uma função muito importante, né, uma ajuda muito importante. A gente até pode considerar que a redução do volume de cirurgias bariátricas tem um responsável, né? Essas medicações, elas estão possibilitando esse controle melhor, né? Agora, a gente precisa entender também como isso está sendo praticado. Esse passo desse controle, né, de receituário, eu acho que foi algo importante. Pode ser questionado, mas eu acho que assim, as pessoas, a partir do momento que começam a usar uma medicação, estão usando uma medicação que hoje tem sido, sim, responsável por internações. O paciente obstipa, fica aí vários dias sem evacuação, ou vai começar a ter vômitos incoercíveis por conta de dose alta de medicação. Então, a gente tem complicações. Então, a pessoa precisa, né, ter a orientação adequada em relação à dose, como ela maneja isso, o que a gente vai colocar junto com a alimentação. Porque tem algumas coisas que podem começar a queimar a medicação. É o tal do rebote do Ozempic. Não existe o rebote do Ozempic. Existe que a pessoa, durante o processo... Mas explica pra gente, eu já tinha ouvido falar de cabeça de Ozempic. Né? Quase tudo de Ozempic hoje em dia. Não olha pra mim, não. Orelha de Ozempic. Já fiz redução de cabeça, já. Por quê? Esse rebote, o pessoal costuma dizer enquanto está usando, beleza. Parei de usar, engordei tudo, engordei até o dobro. Seria mais ou menos como o antigo efeito sanfona. Mas o que está acontecendo? A gente tem uma medicação que ela
foi desenvolvida para que a gente comece a É uma fazer estratégia. um controle, né? O que realmente é efetivo para emagrecer? Todos nós sabemos. Se a gente começar a se alimentar melhor, fazer exercício físico, a gente não vai todo mundo emagrecer? Percentualmente, vão ser menos de 5% que vão conseguir fazer isso sozinho. E tem o terceiro pilar, realmente, sono. Sono. Então são os 3 pilares. O sono é muito importante. Que hoje a gente tem uma dificuldade, desculpa, doutor, mas hoje muita gente relata a dificuldade que as pessoas têm de desligar, descansar. Descansar. O sono, ele pode trazer para nós essa deficiência de sono, estados ansiosos, estados compulsivos. Eu posso começar hormonalmente, o meu ambiente interno ele não está tão ideal para poder ajudar nesse metabolismo de gordura, né? Então, o sono é muito importante para a gente conseguir realmente trazer mais esse fator, né, de auxílio, né? Então, se a gente fala que se eu hidrato adequadamente, se eu durmo bem, se eu alimento bem, se eu faço exercício, essa seria quase que a receita da saúde. Pronto. Por que é tão difícil? A gente tem muitos fatores envolvidos, né? A gente tem muitas pedras pelo caminho que a gente não consegue realmente, às vezes... Porque é antinatural, né? O nosso corpo tende ao repouso, não é isso, doutor? A gente, na verdade, assim... Ele tende a economizar energia. Eu posso estar num desequilíbrio emocional e esse desequilíbrio emocional me faz querer comer mais, né? Eu posso usar isso como uma ferramenta de autopunição. Eu posso usar isso, eu tenho talvez um transtorno compulsivo e eu uso a comida. Por isso que na sua clínica, como o senhor disse, na nossa conversa até prévia, a sua clínica ela não é formada apenas de médicos. Você tem um corpo de especialistas para tentar auxiliar o paciente de forma integral, né? Eu preciso dessas outras pessoas. Muitas vezes, e é essa conversa que vai me ajudar a entender. Então, não é chegar e me dar entregar para o paciente já aquela receita toda pronta ali, ó, vai lá, manipula isso aqui e começa a usar. Não é assim. Assim eu não vou conseguir tratar ele não vai manter 1 ano o peso dele, né? Se eu quero realmente promover saúde para esse paciente, eu posso lançar mão das medicações, mas eu preciso trabalhar os hábitos. E é aí que a medicina do esporte me coloca uma possibilidade melhor, onde eu vou estimular esse exercício. Como ele vai praticar esse exercício? A alimentação, gente, é difícil da gente, às vezes, seguir ali a coisinha certa. A gente sabe. Final de semana tá aí, é complicado, né? Então, mas se eu estou mantendo minha prática de exercícios físicos, começo a melhorar a minha alimentação, esse somatório vai trazendo uma ajuda nesse estado de boa saúde, né? Na busca. Vamos trocar. Pessoal, nós estamos trocando aqui de apresentador, de host. O Rafa tá chegando e eu tô saindo aqui. Vai ficar ele e o Jeff. Você corta depois? Como é que é? Pode cortar, né? Quer fazer essa saída sua melhor, então? Não, ele corta. Só corta. Então, eu vou falar com... Oi? Ok. Você corta depois. Corta pra mim. Vamos lá. Recomeça de que forma? Como se fosse uma pausa? Não, eu vou. Não, continua, é o mesmo podcast. Eu continuo. Ele quis trocar. Só continua. Ótimo, sem problema. Pessoal, agora é eu aqui na mesa com o Jeff, com o Dr. Diego. Vou dar sequência aqui no assunto, que eu tô cheio de coisa pra falar também. Então, pode começar. Então, assim, eu sou biomédico, né? E eu recebo muito paciente que tomou testosterona por conta própria ou foi influenciado de alguma forma, igual vocês falaram aqui na mesa, sem nenhum tipo de explicação, né? Ninguém explica que o cara precisa ter receptor para poder pegar essa testosterona e ser ativa, ninguém fala de nada, né? E aí o cara chega lá para ser atendido para fazer os exames, a testa do cara tá completamente desequilibrada, as gônadas já encolheram, o cara tá cheio de acne, o cara tá perdendo cabelo. Então, assim, é uma coisa real mesmo. Eu brinco até que é uma epidemia de pessoas desinformadas tomando testosterona, hormônios em geral, tomando insulina. Tem gente que toma glifage
por conta própria. Esse boom da insulina, né, que assim é uma estratégia de fisiculturista que eles utilizam essa estratégia para ganho de massa nessa fase que eles chamam de bulking. É o momento onde eles fazem a utilização da insulina como estratégia anabólica. E isso tá se tornando uma proporção maior e tá virando realmente um problema de saúde pública, porque é uma das coisas que matam. Né? Se tem uma coisa que pode realmente também matar, é essa utilização de insulina como estratégia. Muito cuidado com isso, porque fazer um episódio de hipoglicemia e isso levar é uma das causas de parada cardíaca, gente. Mesmo porque as dosagens, né, para um leigo, ele olha assim, nossa, é muito pouquinho. Né? Mas a gente está falando de unidades, né? De repente tem uma pessoa que já está com os níveis baixos, ela fizer uso, dependendo, logicamente, do peso, da massa dela, 10 unidades é suficiente para levar a pessoa para uma condição muito, muito grave. São estratégias que são utilizadas que, assim, é bem assustador mesmo a maneira como isso é desenvolvido. Para entender isso, Jeff, eu até tive que... a gente precisa adentrar nesse mundo underground realmente para compreender. Existem alguns livros de alguns fisiculturistas que estão aí no mercado para a gente poder ter essa compreensão. E a forma como eles colocam e explicam isso é surreal, assim. Perigoso porque demais. Não existe uma ciência muito bem, mas é aquela coisa assim, ó, você começou a ter isso, você usa isso. Aí você começou a ter isso, você usa isso. É completamente experimental. O cara viveu aquilo na vida e pronto, transforma no método. E faz aquilo ali. Ok, produzem corpos, mas a custo de quê? Beleza. Quando para de tomar também, né, Jeff? O cara não consegue ter mais acesso, ou por algum motivo para de tomar, tudo definha, né? E fora uma coisa, gente, que existe uma droga, uma dessas medicações que se chama trembolona. A famosa trembolona. Trembolona... Conhece, né? Não, só pra de longe. Ok. De longe. É preciso muito cuidado com isso. Isso gera alterações psiquiátricas muito significativas, gente. Muito. Muitos casos de agressão, muitos casos de marido que bate na esposa, pessoas agressivas no trânsito. Existe muita causa provocada por essa trembolona, viu? Muita. Eu vejo. E ela é conseguida com muita facilidade, né? Mercado clandestino. Sim. Eu vi, assim, eu não sei até onde é realmente científico, mas eu vi pessoas falando que hoje no que circula de hormônio na mão do pessoal é 90% clandestino. Exatamente. Para até mais. Mas exatamente. Né? Hoje a gente tem conhecimento dessa utilização só de 10% do que é utilizado. 90% está no mercado underground, está no tráfico. Né? O pessoal também gosta muito do Hemogenin. O pessoal e toma assim como se fosse balinha. Rafael, estou impressionado nos seus conhecimentos dessa área. Como eu disse, eu biomédico recebo meus pacientes lá. Não, claro. Todos. Nossa, e eu fico preocupado porque é uns meninos novos, sabe? Já com todos os colaterais visíveis, assim. Então, assim, é muito preocupante. Mas isso eu acho que vai, doutor, no efeito que nós colocamos, né? É uma busca desenfreada por um resultado extremamente rápido, por uma saída simples. O doutor Diego já colocou aqui, né? Se a gente beber água adequadamente, dormir bem, se alimentar bem, fizer exercício, você tem os 4 pilares da saúde, né? A questão dessa busca estética, né? E isso é realmente questão, mídia, rede social, é o que o Alex colocou agora há pouco dessa cultura do espelho mesmo, né? As pessoas... Não importa como, mas eu quero aquilo. Quando eu brinquei com o Alex aqui, logicamente, ele um amigo de longa data, brinquei com ele, tinha um pôster do Schwarzenegger, nós tínhamos lá, na década de 80, 90, né? Ícones, por exemplo, de corpos masculinos. O Arnold Schwarzenegger talvez representou, né, o ápice disso, mas assim... Genético e tudo. Mas na esteira dele veio lá um monte de outros atores mega musculosos, aquela geração, né? O exército de um homem só. E muitos homens buscavam isso. Então, a gente teve um grande boom, né, recente, né, que a gente está falando aí de 30 anos atrás. Só que depois se esvaiu isso um pouco e agora a gente volta com muita força para isso. Só que as pessoas parecem que não entendem que a construção daquele corpo demora anos, se não décadas, de treinamento intenso e com um risco muito grande, como já foi dito aqui.
E a gente também tem um outro dado, né, que são as deficiências de vitaminas, né, doutor? Que aparece hoje, todo mundo está com deficiência de vitamina D, vitamina A, enfim. Eu 12, acho B12, né? é muito, e principalmente às vezes do grupo, né, de pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica, que fizeram um acompanhamento pouco efetivo e que tem realmente esse espectro amplo de deficiências minerais e de vitaminas realmente, né? Então eu costumo a gente acaba pegando realmente na nossa rotina do consultório uma frequência até realmente significativa de pacientes com essa deficiência de vitamina D. Isso realmente ela acontece. Porque hoje a gente acaba se expondo muito pouco ao sol, mas também tem um cuidado que a gente tem que ter dessa hiperprescrição de vitamina D. Que hoje querem colocar valores assim que estão completamente fora das referências, na verdade, né? Isso. E que é muito importante a gente ter esse cuidado também, hipervitaminose D. Eu vou até deixar no link para a galera ver. Eu vou verificar primeiro também até a procedência do estudo, verificando sobre os níveis de vitamina D e pelo que se observou em todo o grupo, controle, etc., toda aquela questão de pesquisa, que não houve tanta alteração assim, ou nem houve algum resultado substancial de ter esse controle de vitamina D, manter acima de tanto, sabe? Não deixar baixar tanto. Então eu vi que eles fizeram esse estudo aí, eu vou verificar primeiro, antes de postar. Eu não sei até onde isso é verdade, mas eles não viram diferença, por exemplo, manter acima de 30. Ou se baixar de 20, começa a dar problema. Então alterou isso, eu não sei se é... Assim, o que eu conheço, existem trabalhos muito bem feitos e que foram desenvolvidos para pacientes com doença autoimune. Tentou-se estabelecer algumas estratégias com hipervitaminose D, mas que são a título de pesquisa, que ainda nunca se estabeleceu realmente algo que vamos aplicar isso e é isso que está em guideline para a gente seguir, não. Mas o que a gente sabe hoje é que a depender, né? Se eu estou falando ali de uma pessoa, de um idoso, eu tenho um nível. Se eu estou falando ali de um adulto jovem, eu vou colocar ali em torno para ele de 30, tudo bem? Então, guiado mais ou menos por isso. E dentro da medicina do esporte, todo esse olhar para cada área dessa que é discutida, ela vai ser um olhar amplificado e corrigido, né? Porque para cada faixa etária, eu tenho que ter um cuidado diferenciado, né? Eu não vou, por exemplo, nos meus atletinhas de futebol lá da clínica, não dá para eu virar para eles e colocar junto, eu discutindo junto com o nutricionista, a gente colocar um planejamento alimentar onde essa criança não vai poder comer nada do que às vezes seria interessante para ele. Como é que a gente vai trabalhar isso? A gente tem que trabalhar isso na negociação, às vezes. Você vai parar de comer essa besteira, mas aí, tal dia aqui, você pode comer isso. Então, gente, esse jogo legal de realmente você estar pronto para essas diferentes realidades, né? Até mesmo a realidade financeira, às vezes, do paciente. Conta muito. Eu não consigo passar tirzepatida ou Mounjaro aí para todo mundo. Não vou conseguir. Tem um custo muito elevado hoje, elevado, né? Então, para esse paciente que não tem condição de usar as canetinhas, o que eu tenho de alternativa? Vamos buscar. Preciso enxergar quais serão essas possibilidades, né, que esse paciente tem. Eu vi vocês comentando aqui, eu achei muito interessante. Estava muito em alta também recentemente a questão dessas dietas restritivas, o perigo delas também, que bate muito na questão do pessoal que tem compulsão, que tem ansiedade. É um perigo, né, essa questão. Como é que vocês lidam com isso lá com os pacientes? Principalmente essas dietas de modinha, né, com jejum extremamente prolongado, carbofobia, né, onde a gente coloca essas dietas low carb. São estratégias que definitivamente a gente está produzindo potenciais pessoas com distúrbios alimentares. Essas dietas extremamente restritivas e onde a gente vê a difusão aí por influenciadores que trazem uma desinformação gigantesca em relação a esse tipo de cuidado com a alimentação, gente, é uma produção em massa de pessoas com distúrbios alimentares, com certeza.
Era bom de fazer um artiguinho, né, no Saúde e Evidência sobre isso, né, Jeff? Chamar Eu os tenho- nutricionistas. Eu tenho certeza disso, porque, como a gente já falou, né, doutor Diego, hoje a gente tem várias epidemias. E são epidemias que a medicina, a ciência, tem tido muita dificuldade para lidar com isso. Uma população que está vivendo mais, né? Os avanços tecnológicos permitiu isso, mas ao mesmo tempo está se perdendo, né? Seja naquilo que a gente chama de gula, na preguiça, né? E na ansiedade. Eu acho que talvez esses sejam males muito frequentes. E isso gera um grave problema, né, Rafael? Que são os pacientes que de repente começam a ter, por uma sequência de vida sedentária associada a outras doenças, começam a ter dores das mais variadas. E aí a gente entra num outro aspecto da medicina, que é o tratamento dos pacientes que não se resolve com exercício, com dieta, com um medicamento mais básico. E aí a gente tem os pacientes com dores crônicas. Essa é uma outra área que tem crescido muito, ou não? Sim, eu acho que por muito tempo, na verdade, a gente acabou só vivendo essa atuação lá no fim da linha, né? Essa atuação preventiva, que é um dos pilares que eu acredito muito que a gente já tem que começar a fazer, esse cuidado preventivo para a gente não chegar só lá no final da linha, onde a gente já tem que pensar em estratégias mais de intervenção ou realmente só a medicação ali para ajudar realmente no controle dessa dor. Eu tenho sim muita coisa e muita bagagem que a gente precisa começar lá atrás, né? A gente precisa começar em idades mais jovens, né? A fazer esse cuidado. Mas e aí, né? Quando eu chego nesse grupo de pessoas que não receberam essa informação ou receberam e não quiseram também tá seguindo, né? São mais resistentes em relação a isso. A gente vai ter que começar, a gente tem que cuidar, seja, né, com auxílio, né, em fortalecimento muscular, que sempre vai fazer base, gente. Se eu tenho dores articulares crônicas, vou precisar de medicação, mas mudança de hábito também sempre vai ser fundamental, independente da idade que eu estou começando a fazer o tratamento do paciente. A gente tem que... Uma coisa que a gente diz, o paciente com dor crônica, o médico não vai fazer o milagre dele. A boa notícia dele é que tem controle. Mas talvez a má notícia para ele é que a maior parte do tratamento vai ser ele que vai fazer. Não tem como fugir da academia. Não vai ter como fugir dessa mudança de hábito. Seja para controlar o peso, seja para a gente começar a ganhar o fortalecimento. Porque se a gente pensar que uma artrose de joelho, uma dor que está acontecendo ali no tornozelo, uma lombalgia, uma dor na coluna, se eu faço uma redução de peso corporal, eu vou ajudar a minimizar a sobrecarga sobre aquela articulação. Sim. Então, consequentemente, se eu faço uma estratégia de controle alimentar e estimula a prática de exercícios físicos, eu vou conseguir ajudar no controle dessa dor. O difícil é quando esse paciente tem um nível de dor muito intenso e não consegue praticar o exercício físico. Aí entra aquela relação inversa que a gente falou. Vamos ter que tratar essa dor primeiro para depois eu conseguir colocar ela para realmente ficar ativa, né? Não vou conseguir colocar essa pessoa com dor para fazer exercício, vai ser um trauma para ela. Né? Paciente com fibromialgia, por exemplo. E fibromialgia é um santo remédio, exercício aeróbio. Exercício aeróbio que a gente colocar aí, né? Andar na esteira, caminhada, fazer aquele exercício de escada, bike. Pro paciente fibromiálgico, fora de crise, é uma estratégia preventiva, na verdade. Musculação para esse grupo de pacientes pode trazer mais desconforto, mas exercício aeróbio é muito bom. Que legal, bom saber. Quando você falou da questão do caminhar, né? Eu brinco sempre que... como é que eu posso começar exercício? Começando. É o primeiro passo. Não importa o tamanho desse passo, mas eu preciso tomar a decisão de iniciar. Existe uma lenda, né, Rafa, que é falando, por exemplo, do caminhar, né? Caminhar não resolve nada, eu tenho que ter mais intensidade, que muita gente quer começar. Como o senhor disse, doutor, hoje é o meu primeiro dia de pedalar, né? Estamos aqui falando da cidade de Goiânia, e a gente tem aqui uma cidade próxima chamada Anápolis. A pessoa fala, já vou começar, vou pedalar Goiânia para Anápolis. Eu brinco, não vai chegar no Ceasa, né? Para quem não é de Goiânia, não chega na saída da cidade. Então, eu vou começar, né? E existe uma lenda falando do uso do caminhar em esteira,
o caminhar numa calçada, num parque. Realmente existe diferença para quem está iniciando ou não? A esteira, se a gente for olhar a biomecânica realmente do movimento, ela não é um andar. A esteira são saltos. Então, a biomecânica da esteira ela é saltatória. Se eu tenho uma pessoa que eu quero tomar um cuidado maior, às vezes, com uma articulação que já está sofrendo, a esteira não vai ser tão interessante. A caminhada vai ser algo que eu posso recomendar melhor. Então, isso é uma coisa interessante, porque a biomecânica da esteira, a gente está saltando nela. A gente não faz realmente a biomecânica de passada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Quando eu vou orientar para o paciente, qual que ele vai realizar. E isso que você colocou, se eu quero só meu benefício para a saúde, se eu vou colocar ali um exercício de intensidade moderada a baixa, eu estou pensando em 150 a 300 minutos por semana de prática de exercícios físicos. Então, se eu quero só o benefício para a saúde, para garantir minha prevenção cardiovascular, contra alguns tipos de câncer, melhora metabólica, nós estamos falando nesse tempo. Então, a caminhadinha, o mínimo é isso, 150 a 300 minutos por semana. O que, traduzindo para o pessoal, daria uma média de... Dividindo aí em 5 dias, né? Se eu colocar uma baixa intensidade, eu estou falando aí de 30 a 60 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Quase todo mundo tem uma horinha para investir, né? Pronto. Por semana. E no gasto calórico, o correr e o andar no mesmo tempo, no final das contas, não vai ser tão diferente assim, né? Sempre a gente tem que ir tentando incrementar e modificar esse nível de intensidade. Se eu consigo só ir dando passinhos mais lentos, porque o nível de intensidade a gente vai classificar de acordo com a frequência cardíaca que eu vou bater em relação ao meu máximo, né? Se o meu nível de intensidade que eu tolero é muito baixo no início do exercício, no início, né, dessa prática de mudança de hábitos, eu começo naquilo. Progressivamente a gente vai aumentando esse nível de intensidade. É importante que a gente faça isso, porque para eu gerar alterações cardíacas, cardiovasculares, né, pulmonares interessantes, eu preciso ir modificando o nível de intensidade do meu treinamento para eu ir ganhando cada vez mais condicionamento. Muito interessante, né, Jeff? Demais. E quando a gente fala de medicina do esporte, medicina da dor, são temas que no inconsciente coletivo as pessoas têm uma imagem mais ou menos formada. Mas hoje acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui, né? Com certeza. Eu mesmo, quando estava ali só observando, eu ficava, nossa, várias ideias. Porque assim, Eu acho que o Alex saiu daqui, pessoal, até mesmo para se matricular na academia. Eu tô preocupado. Foi tão efetivo que o Alex saiu. Eu tava doido porque, assim, para entrar, porque eu passo por esse processo de emagrecimento e já sofro muito com o efeito sanfona, etc. Tenho dor. Não é a canelite, não, mas é um desequilíbrio muscular na perna que, se eu parar de fazer exercício, eu começo a sentir dor só de andar daqui até ali. Então eu vivo isso, sabe? Então a questão de dieta, de compulsão, eu tenho que lidar com isso há muito tempo na minha vida. Então esse papo aqui, eu acredito que, como foi para mim esclarecedor, eu acredito que está sendo para muita gente que vai assistir, né, Jeff? Perfeito. E eu acredito muito que a vinda do Dr. Diego aqui vai ajudar muita gente que vai ver esse vídeo, a auxiliar de forma correta, pessoal. E, se quiserem, né, obviamente, o Dr. Diego está à disposição. Seria bom o Dr. Diego falar assim, onde ele atende, qual é a clínica dele, enfim. Redes sociais. Para a gente deixar aqui, né, no sistema. Pode falar para essa câmera. Vamos aqui, lá. doutor. Pessoal, então eu atendo no instituto que leva meu nome, Instituto Diego Dias, fica no setor Bueno, na rua T55. No edifício Walk Bueno. E quem quiser, né, seguir nas redes sociais é o @Dr. Diego Dias Esporte, tá? Por lá vocês podem estar me seguindo, que a gente coloca aí conteúdos sempre muito esclarecedores para poder estar continuando aí esse contato com vocês. Tem atendimento online, doutor? Qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar do Brasil? Online também, tá? A gente consegue fazer por telemedicina também os atendimentos, principalmente na parte de medicina do esporte, né? Onde a gente consegue fazer esse tipo de avaliação. Tem pacientes que são de outros estados e até de fora do país que a gente consegue também tá cuidando. Que bom, pessoal. Aqui, mais um episódio do Saúde e Evidência. Vocês ficam atentos às redes sociais do Saúde também,
que... Isso aí, pessoal. Vocês ficam atentos às redes sociais do Saúde e Evidência, que a gente vai estar atualizando lá os perfis de todo mundo, os artigos citados sobre os temas que nós colocamos aqui na mesa. No direct, vocês podem estar mandando a dúvida de vocês. A gente vai fazer o possível para ler a maioria, tirar a dúvida com o doutor também. E tem uma equipe que vai... Comentem bastante aqui no vídeo. Vai ter uma equipe lá respondendo. Com certeza, vai estar assessorando vocês. Show de bola. O site do Saúde logo vai estar atualizadinho, cheio de artigos, cheio de colunistas lá, atualizando com várias novidades, com os assuntos do momento, com os assuntos da moda ali. Isso aí, show de bola. Checando as notícias também, para ver se é fake news ou não. A gente vai ter esses quadros. Vai ter bastante coisa legal daqui para frente, né, Jeff? É isso aí. Muito bem, Rafa. E é contigo agora. Agora vamos... Eu vou estar colocando também, nós vamos fazer a agenda do Saúde em Evidência, né? Muito então, bom, nós vamos colocar lá, vamos postar nas nossas redes sociais os próximos convidados, horário, para vocês ficarem inteirados conosco, né? Então, assim, pessoal, muito obrigado. Obrigado, doutor, por essa oportunidade. É muito bom te conhecer. Eu que agradeço, pessoal, pela oportunidade. Jeffão, muito bom estar com você, como sempre. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez estarmos juntos aqui no Saúde e Evidência. E fiquem ligados, tá? Novidade aqui não para. Saúde sempre. Obrigado, pessoal. Até. Vamos fazer uma chamadinha dele. Aí eu não sei se é melhor fazer com ele sentado mesmo, ou falando para essa câmera, ou se é no celular. Deixa eu fechar a transmissão aqui. Uhum. Ele pediu pra ser mais bola, fazer mais graça. Aí vai sair. Você apertou a mente do homem. É que ele fala que, não, você fica muito sério, Jeff. Eu falei, tá bom. A gente um dia vai fazer uma aqui, Saúde e Evidência, só de imitações, você vai ver só. Tô treinando. O Jeff é bom de imitação mesmo. Nada. Lembra de umas coisas que não tem nem como lembrar. Tipo o quê? Não, você fazendo suas imitações, você lembra as frases, tudinho dos personagens. Ah, mas assisti, ué. Nossa, Assisti e gravei. Tá doido. Mas acho que ficou legal. Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Você gostou da vibe? Tranquilo, né? Super A gente tranquilo. nós tivemos quase 80 minutos. 70 e alguma coisa. Vai ter alguns bastante cortes coisa. e tirar Vai ter algumas... e vai ter também muitos cortes lançados também. Vai dar pra tirar muita coisa legal.